Muito boa tarde, Entre Família no ar, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, levanta esse alto astral, eu sei que hoje é sexta-feira, tá todo mundo assim, ó. O Cris já tava assim, ó, caindo lá no camarim, aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, dá licença que eu vou ali dormir o soninho da beleza. Desapareceu do mapa, voltou mais rejuvenescido, você já tá melhor, dormiu, descansou a pestana. Boa tarde, Suzane. Tô me recuperando de um bullying que foi feito no camarim, fui chamado de velho. Sei que eu tava com a Samanta de gordura aqui, essa pochete interna. Mas tudo bem, menina moça. Vocês não acreditam, vocês não acreditam em nada Verdade. disso. E aí, enfim, acabamos brincando. Não, mas eu quero saber se o soninho ela regou. Não, se o soninho da beleza resolveu. Tá mais... Não, eu não tenho soninho da beleza. Vim aqui almoçar, fui ali realmente dar uma estudada no tema, que eu estudo bastante. Ele foi dormir, vocês acreditam Não fui dormir nada, Muito bem. Mas vamos voltar ao tema de hoje aqui. Que nós podíamos mostrar os né? bastidores. Eu gostaria que até a parte de reportagem mostrasse o que é esses bastidores. Aí, Lucas Nascimento, já fica o desafio. O povo vai conhecer quem é Cristiano Magalhães. Quem é Suzane, sem maquiagem. Prepare, tire as crianças da sala. Mas muito bem. E o tema de hoje, Suzane? A gente vai falar de coisas... Ela ficou brava. Não, isso, o Cris faz toda essa graça. O assunto hoje é muito sério. sério. A gente tá aqui só descontraindo para poder levantar, né, gente? O assunto é sério, mas também tem que ser tratado no dia a dia, com leveza, com tranquilidade, Sim. É vida. E bora nós, né? Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre autismo na adolescência. A gente tem uma psicóloga, a Lauren Almeida, que já é conhecida de vocês aí de casa. E ela, além de trazer toda essa bagagem, né, da profissão, né, Cris, que ela realmente atua nesse sentido, ela também tem essa experiência em casa, então o assunto hoje vai ser ótimo. Tratar de adolescência já é difícil, né, Cris? A gente ainda não é pai de adolescente. Graças a Deus que o Davi não puxou muito por mim em alguns quesitos, porque a gente estava conversando com a Lauren aqui. Se vocês soubessem o que este homem fez na adolescência... Misericórdia de Deus. Não, vocês não iam acreditar. A Lauren ficou apavorada. A Suzane falou assim, pai, tira isso do Otto, pai. Qualquer caminho parecido com crise e tal. Não vou Mas ter tô coração aqui, pra aguentar. passei. Sobreviveu. Bom profissional, mais ou menos. Tá aí no caminho. Consegui, pela misericórdia de Deus, caminhar e tal. A mãe dele é que eu não sei se tá bem. Tá bem. Tá com trauma o coração um pouquinho abalado, mas são coisas da vida. Então, gente, como foi a vida do Cristiano, né? A adolescência é difícil e a gente vai tratar desse assunto agora. No autismo, né? Dentro do espectro autista, como que é lidar? E a gente vai trazer todo um conteúdo para ajudar você que é papai, mamãe, ou até mesmo que tem alguém na sua família. E, enfim, para quem não conhece, é sempre bom conhecer também, né, Cris? Mesmo que não tenha algum autista por perto, é sempre bom a gente estar por dentro. É legal saber como se comportar, como agir, porque o ser humano ele tem que entender. Às vezes a falta de conhecimento atrapalha na comunicação, de entender as diferenças. Até o Henrique, o filho da Lauren, vai estar conosco, vai ter um papo aqui. É televisivo, rapaz. Ele tá aqui com a gente. E a irmã dele tá fazendo aqui uma... É a irmã dele, né? É a irmã dele. Tá fazendo aqui agora, tá cobrindo aqui com fotos aqui, tá fazendo... Tá, ela disse que queria aparecer. Dá um tchauzinho aqui, vem cá dar um tchauzinho, porque ela disse que vai aparecer rapidinho. Dá um tchauzinho, que ela disse que tinha vontade de aparecer. Dá um tchau pro público aqui, ó. Olha aí, a irmãzinha do Henrique, tá aqui, veio. Que ela tava com muita vontade de aparecer. Eu disse, não, deu jeito. É isso aí. Então, olha só, a gente vai fazer um breve intervalo. Não saia daí, que o Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta aqui nesse programa. A gente vai falar sobre esse tema importantíssimo. E se você tem alguma dúvida nesse conceito, olha, eu queria saber mais sobre autismo. Olha, eu tenho um sobrinho que eu vejo que é isso. O meu filho, queria trocar uma ideia com a Lauren, que ela é mãe, vive isso, é psicóloga. Tem telefone para você participar. A Lauren vai estar sentadinha aí no seu sofá junto com o Henrique para bater um papo bacana nessa tarde. Inclusive, hoje a diretora do Henrique, a gente vai falar dessa questão educacional da escola, vai estar com a gente também online para bater um papo. Tem dinâmica especial e o povo de casa sentadinho aqui conosco, participando, né? E o telefone é esse aqui, Cris? Bora ver se eu aprendi. O claro. DDD é o 12 98315 0249. Acertei, sim ou não? Acertou. Então tá bom. Vou repetir pra você. 12 9... Parece que você tá lendo, cara. Muito bom essa memória, cara. Muito bom. Gente, decorei, olha só. Então 983... Fala de costa, vai. Fala de costa agora, vai. 98315 0249. Aê! Decorou mesmo, deu até uma voltinha, que tá de parabéns. Agora você não venceu aqui, parabéns. Um ponto pra mim. Ponto pra você, tá? Gente, então hoje é dia de tirar dúvida. Vambora. A gente vai estar com a Lauren aqui respondendo as suas perguntas, então já começa a escrever que a produção vai preparar a sua pergunta e daqui a pouco a gente começa a responder. Fechou, e você decora esse número
como ela decorou, viu? Tá de parabéns hoje. Por favor, Minha memória, Suzane. de alguma forma, tá ativada, Não, né? e outra, foi na pressão, foi de olho fechado, girando, não foi qualquer memória, foi colocada ao extremo. Evolução de Suzane tem que ser mostrada aqui. Ai, gente do céu, eu tô vendo que esse ano vai ser crescimento, demais na minha vida. Vai ser uma coisa assim, ó, se eu sobreviver, amigos, tenha certeza Não, que eu enfrento qualquer coisa. Vou dizer uma coisa neste para mundo. você, ela tá gostando demais aqui dessa companhia, desse jeito, né, de lidar. Agora, quem gosta e volta sempre aqui com a gente é a Loren Almeida. Ela é psicóloga, com experiência em distúrbios psicossomáticos, terapia cognitivo-comportamental. Enfim, ela tem um currículo imenso e é uma mãe, né, que lida com o Henrique de forma especial. Estava contando pra gente aí dos desafios. Não, vou levar o Henrique pro shopping com 4 anos. Levei ele mesmo comendo batatinha debaixo da mesa. Hoje ele vai tranquilamente e gosta. Estamos falando dela, dessa super psicóloga e mãe, Loren, conosco. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? De volta. É sempre bom ter a Loren aqui, até porque a Loren já acostumou com a nossa loucura, né, Loren? É divertido, os bastidores são divertido, né? divertidos. A Loren muito olhando os legal. bastidores. A gente fazendo uma briguinha agora no camarim, né? Vai contar tudo? E a Loren só Se olhando contar assim, tudo, ó. não tem A Loren graça. olhando assim, gente. Tem que fazer um trabalho para o pessoal sair da infância. Não, a Loren, com certeza que, né, Loren, já vai me ajudar com algumas coisas aqui para eu fazer esse enfrentamento, entendeu? Não, você tem que se enfrentar. O grande inimigo é você mesmo. Você tem que vencer esse contexto psicológico. Você vai me ajudar? Vou. Ah, então tá bom. Não me atrapalha, já tá bom. Mas, Loren, hoje a gente vai falar desse tema, porque, assim, a adolescência em si, ela já é complexa demais, né? Como que a gente pode, assim, avaliar o autismo na adolescência? A gente percebe que, assim, a gente tem tido... A gente tem falado muito mais de autismo, então a gente tem conseguido ter mais diagnósticos, né? Isso é sensacional, porque é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo. Então, os pequenininhos, a gente começa a perceber alguns sintomas e algumas características e começa a procurar esse diagnóstico. Na adolescência, normalmente, a gente vai ter que observar com muito cuidado, porque algumas características dos adolescentes acabam sendo muito iguais, né? Então, muitas vezes, essa coisa do isolamento, alguns adolescentes têm essa coisa de serem mais fechados, né? Às vezes, essa dificuldade de fazer amizade, a dificuldade de fazer vínculos, que também pode ser uma característica apenas da adolescência, mas que é uma característica forte, né, do autista. De ser mais fechado, mais recluso, mais discreto. Mas quando a criança chega nessa fase, provavelmente os pais já identificaram isso. Isso já é identificado na infância, ou não? Acontece de não identificar ainda a criança? Antigamente, vamos colocar assim, alguns anos atrás, acontecia assim. Hoje a gente tem alguns adultos tendo diagnóstico agora. É mesmo? Porque quando eram crianças, então pessoas, vamos supor, de 30 anos, quando eram crianças, não tinha esse diagnóstico. O autismo não era tão conhecido como ele é hoje. Então, esse trabalho vem sendo feito há um tempo. Porém, hoje, os adolescentes de hoje já vêm de uma época que já existia esse assunto. Não tanto. Meu filho tem 17. Eu consegui fechar o diagnóstico dele com 4. Então, era um pouco mais complicado, né? Você já era psicóloga na época? Então, eu acho que você já tinha uma mente aberta nesse quesito, né? Porque há 17 anos atrás, você pega alguém que não era do meio, pouco se falava disso. Sim, pouco se falava. E eu entendi até a matemática da Loren, porque assim, somos seres diferentes. Na adolescência tem uns adolescentes mais fechados, outros não, né? E a gente sabe que tem graus do autismo. Sim. Então, claro que mãe conhece, né? Mas até que ponto é o autismo, até que ponto é característica do adolescente, até que ponto ele é diferente como adolescente e até que ponto ele é diferente como o grau, né? A diferença de grau. Então, a mãe, e eu acho que essa rede multidisciplinar é que vai desenhar essa persona do que é o que, né? Isso. Então, hoje, os adolescentes, a gente consegue ter um diagnóstico na infância. Então, quando chega na adolescência, é muito mais fácil. Você já tem um diagnóstico e essa criança já vem sendo estimulada, porque precisa de muito estímulo, muito estímulo. Então, é mais fácil. Porém, quando a gente tem uma desconfiança, não teve esse diagnóstico, a gente fica nessa dúvida, a ideia, o correto é procurar um especialista. Então, neuropediatra, né, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, TO, né, que é o terapeuta ocupacional. Então, procurar os especialistas para fazer uma investigação.
se realmente é uma característica da pessoa, de ser uma pessoa mais fechada, mais tímida, às vezes, mais discreta, ou se há alguma característica específica do autismo. Isso no caso da adolescência, se não houver um diagnóstico na infância, porque a gente tem tido, hoje, os diagnósticos têm acontecido com uma frequência muito maior. Eu escuto as pessoas falando assim, nossa, mas agora tem muitos autistas, mas agora tudo é autismo, como é moda, eu já ouvi esse tipo de coisa. Nossa, gente. E a questão é, a gente vem estudando o autismo, porque o autismo ele é uma caixinha de surpresa, a gente ainda não tem todas as informações, né? Então a gente está sempre num processo de buscar as informações, de buscar quais são as características, porque por mais que a gente tenha características que são, digamos assim, mais comuns, cada autista é muito individual. A gente não consegue dizer, olha, isso daqui serve para esse, então vai servir para todos. Não, é muito, muito particular. Então, por mais que tenha algumas características que são parecidas e que você fala, nossa, isso daqui se enquadra num perfil de autismo, eles têm questões muito individuais. Mas quando você fala dos graus, Loren, tem como a gente saber quais graus são esses, assim? Então, assim, dentro do DSM, a gente tem algumas definições, né? Que são as definições da saúde. Então, a gente coloca como nível 1, 2 e 3. Nível 1 são os autistas que precisam de pouco suporte. Então, eles têm uma dificuldade de interação, alguns podem ter alguma pequena dificuldade de fala, mas eles conseguem ser funcionais. Eles conseguem, com estímulos, ficarem com uma autonomia, eles conseguem estudar, conseguem levar uma rotina e ter uma vida com uma rotina com pouco suporte. O nível 2, ele já é um nível, vamos dizer assim, que vai precisar de um suporte, né? É um nível mediano. Então, ele está ali tendo que ter apoio na escola, ele vai ter que ter um apoio de terapeutas, então ele precisa de mais suporte, mas tendo esse suporte, ele consegue sim se desenvolver e conseguir levar uma rotina também. E o nível 3 é o nível mais severo, né? Que são os autistas muitas vezes não verbais, são os autistas que precisam de suporte o tempo todo, que não conseguem ser autônomos, não conseguem cuidar, né, de si mesmos sozinhos, que muitas vezes tem alguma outra deficiência atrelada, então pode ter uma deficiência intelectual, ter alguma outra dificuldade junto ao autismo. Então, são casos mais severos, que pode ter casos de automutilação, né? Então, algumas questões um pouco mais complexas que vão precisar de um apoio total, vai precisar de cuidado o tempo todo e muitas vezes para sempre. Loren, estou com vontade de bater um papo com o Henrique. Vamos Será que a gente pode chamar ele aqui? Ô, Henrique, dá um pulo aqui, ele que já está microfonado, preparado. O Henrique tem 17 anos, a gente falou no começo do programa, né? O Henrique é filho da Loren e ele está aqui com a gente hoje. Henrique, é um privilégio ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. A gente vai conversar com você para tentar entender um pouquinho essa fase, né, de adolescente, agora que você acabou de completar 17 anos em dezembro, foi dia 26, né? Vai sim. Você se considera, assim, um adolescente diferente dos demais ou sua vida é super tranquila e normal? Bom, eu ainda tenho terceiro de adolescente, mas eu tenho algumas diferenças entre os outros. Como é que você se sente no tratamento com os outros, assim? O pessoal te trata bem? Como é que o pessoal te relaciona? Quando você vai no shopping, né? na escola? Como é que é a turma com você, Henrique? Bom, na escola, Acho que eles pegam mais leve. Ele pega um pouco, eles são normais comigo, mas ele pega mais leve comigo, sim. E vai tranquilo, né? A gente Sim, soube sim. que lá na escola você se desenvolve muito bem, né? Mas eu vou, Tem um sim. apoio da escola. Mas eu vou, sim. É legal que a Loren estava contando umas histórias pra gente, Henrique. E eu achei legal essa história que o Cris contou da batatinha e tudo, do esquema que você tem com o Henrique de sempre estar junto, estimulando. Isso faz diferença, né? Eu acho que a gente, como eu falei, é muito, muito individual, né? Mas no caso do Henrique, ele tinha uma dificuldade de interação, ele se escondia, então às vezes a gente estava num restaurante ou num lugar, ele entrava debaixo da mesa, embaixo da cadeira, quando ele era pequeno, 3, 4 anos. Então, muitas vezes entrava na loja de brinquedo, não queria ir embora, então a gente tinha alguns enfrentamentos que eram complicados. Então, muitas vezes as pessoas, então não vai mais, por que você vai? Você está se estressando, né? E eu falo, não, a gente tem que ir. Porque conforme a gente vai indo, ele vai se acostumando. Aquilo que é desafiador
vai entrando na rotininha dele. Então, conforme a gente foi indo, foi conversando e fazendo as terapias e buscando o apoio dessa rede multidisciplinar, então a gente foi conversando com ele, foi insistindo, então ele foi aprendendo as habilidades sociais. Eu acho que na adolescência, principalmente, é muito importante a gente ensinar essas habilidades sociais. A importância de você falar oi, a importância, né? Então, eles já conseguem compreender a importância disso. Por mais que para ele, se você não disser oi para ele, ele fica bem, ele não se ofende, ele não se importa, ele é super tranquilo. Mas ele entende que quando alguém fala, ele responde, que quando ele chega, ele tem que cumprimentar. Então, você consegue ensinar essas habilidades sociais para que ele possa ter um convívio, circular, né? Para que ele consiga ter esse convívio. Você deve ter acompanhado a série, não sei se o Henrique curte, The Good Doctor. Já olhou, Henrique? Mais ou menos. Mais ou menos, não gostou? Ele conhece. Ele tá aí, mas você conhece o doutor, aquele com autismo, o menino que é super inteligente e tal? Você já olhou? Já olhei um pouco, sim. E eu queria até perguntar para ela sobre isso, porque lá até a diretora estava comentando na série que o médico que tem o autismo, ele tem noção que ele tem autismo e tal, e ele tem tinha uma questão com o toque com as pessoas e tal, mas super inteligente, acima da média, e, pô, medicina, né? E ali a gente viu uma independência dele, tipo, ele morando sozinho, tendo a questão toda de lidar com um colega de quarto, transporte, e aquela ligação com o diretor do hospital, que tinha aquele querendo ajudar ele, mas eles, não, eu preciso de autonomia. Aquilo ali meio que traduziu a vida do autismo. O que você achou daquela série? Se você um dia, não estou fazendo propaganda da série, tá? Mas é The Good Doctor. Eu achei muito bacana porque popularizou um pouquinho do relacionamento. Para mim, aquilo aí foi um divisor de águas. O que você achou, Lori? Eu acho super importante esse tipo de... Essa série é muito bacana. Tem uma outra série que é muito legal que chama Atypical, que é um menino de 18 anos. Então, ele está nos desafios de terminar o colégio e escolher a faculdade e vai morar fora ou não, né? O desafio do primeiro beijo, do primeiro amor, que é muito bacana também, essa série. Eu acho super importante que a gente tenha esse tipo de programa, porque a gente traz o assunto para o comum. Né? Porque, assim, são coisas que a gente vai conviver e a gente conviver numa boa, para não ser aquela coisa, ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Ai, né? Não, vamos conversar normalmente, naturalmente. A gente vai entendendo as coisas, né? E vai agindo de uma forma mais natural. Então, muitas vezes, o Henrique, a gente estava conversando no carro, eu falando das perguntas, e ele falou, ele até usou isso, que muitas vezes as pessoas não sabem que ele é autista quando ele chega num lugar. As pessoas não sabem, então elas tratam ele normalmente. Quando elas descobrem que ele é autista, o que ele sente é que elas dão um descontinho. Ele usou essa expressão, elas dão um descontinho. Então, às vezes, assim, se ele fica mais quieto, ou que nem quando você faz uma pergunta, ele é mais sucinto, ele não vai falar, ele vai te responder o que você perguntou. Os autistas tendem a ser muito objetivos. Então, você perguntou, tá tudo bem? Tá, tudo bem. É isso. Tá certo, foi a pergunta que eu fiz, tá tudo bem, sim ou não? Como é que você se sente? Ah, tudo bem, me sinto bem. Então, essa questão de você entender que eles têm essa fala diferente. E você entender isso e conviver com isso de uma forma tranquila, de uma forma natural, né? Então, nem todo mundo é falante, nem todo mundo tem facilidade. A gente até estava conversando aqui... Ainda mais na TV, né? Uma amiga minha psicóloga mandou um áudio para mim, né, Jéssica? Mandou um áudio para mim e falou, Lori, fala parabéns para o Henrique. Eu não tenho coragem de ir na TV, que incrível. Então, o quanto eu percebo no Henrique especificamente, um enfrentamento. O Henrique, ele tende a enfrentar as dificuldades. Ele sabe, ele tem noção, mas ele fala, eu preciso tentar, eu vou tentar. Nossa. Às vezes é estressante, mas ele tenta, né? Então, a gente está sempre nesse processo das tentativas. Às vezes dá certo, às vezes é mais difícil, às vezes é mais complicado. Às vezes ele quer de novo, às vezes não quer. Mas ele aceita tentar, sabe? A gente conversa bastante, ele entende. Ele consegue entender que ele precisa tentar algumas coisas diferentes. E o Henrique foi ótimo. Henrique, eu trabalho também na produção do programa e aí eu ligo para as pessoas, né, para convidar. Muita gente não quer vir porque tem receio de falar na TV, né? E você tá de parabéns. A sua mãe comentou do shopping quando você era criança. Hoje, para você ir no shopping, como que é? É normal para mim. Tranquilo? Sim, é tranquilo, sim. No cinema? Sim. Até em show ele vai, né, filho? Alguns shows eu vou, sim. E me diz uma coisa, e a irmã? Conta pra mim, porque irmã de 10 anos eu já tive, tá? E às vezes a tua irmã é boazinha, mas ela incomoda um pouquinho. Como é que é a razão? Tem amizade? Como é que só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Cadê? Bia?
Viu só um pouquinho, tá? Ganhou uma nota do irmão na rede nacional, que habita nos bastidores, você já conheceu ela. Ele só mais ou menos, tá? Dá pra... É isso aí, Henrique. Henrique, na escola lá, assim, com seus amigos, você tem, assim, o grupinho dos melhores amigos ou você consegue interagir bem com a sala? Eu gosto de interagir bem com a sala, sim. Eu gosto de interagir bem com a sala. E você tem amigos que são mais próximos, assim, de fazer trabalho? É mais ou menos. E sempre tem um, né, que a gente sempre chama para fazer trabalho. Tem sim. Mas normalmente a escola, ela sugere grupos diversificados, né? Sim, A sim. escola tem isso, é bem legal, de variar os grupos, para que todo mundo converse com todo mundo transite com todo mundo, sabe? Então é bacana, porque acaba que, né, você interage com todo mundo, não fica só num grupinho. Mas o Henrique é muito tranquilo nessa questão de amizade, assim, ele não é do tipo que traz amigos em casa, né? Ele é muito na dele, ele vai na escola e tal, mas ele prefere as coisas dele, ele tem a rotina dele, as coisas, os horários que ele gosta, os programas que ele assiste, os youtubers que ele segue, de cultura pop, né? Então, todo autista ele tem um hiperfoco, né? Todos os autistas têm. Então, no caso do Henrique, durante muito tempo, o hiperfoco dele eram super-heróis. Então, ele ainda gosta e sabe tudo da Marvel, toda a trilogia, todos os filmes, todas as histórias da DC, enfim, da Liga, ele sabe bastante. Mas quando ele foi ficando adolescente, eu acho que isso é uma coisa importante para quem tem filho adolescente autista. Quando ele foi ficando adolescente, aquilo começou a ficar, assim, ele começou a viver um mundo que não era o mundo real. E aquilo, né, até uns 10, 11, 12 anos, ok. Depois disso, aí a gente começa a trazer ele para um contexto que ele precisava entender um pouco mais da rotina da sociedade. E aí eu comecei a sugerir para ele programas de humor. Então, assim, esses programas tipo O Maluco no Pedaço, sabe? Sim, Todo Mundo Odeia o Chris, sabe aqueles seriadinhos assim? E ele começou a assistir esse tipo de programa. Então, isso foi muito legal, porque contextualizou bastante a questão da rotina. Porque, por mais que seja uma ficção, ela acontece no mundo real. Tem uma família que janta, que briga, que discute, que vai para a escola, né? Então, isso foi ajudando. Ele gosta de novela. Então, muitas vezes ele assiste e esse contexto vai trazendo ele para essa questão do dia a dia, né? De você entender coisas do dia a dia, de perceber algumas coisas. E ele consegue hoje ter uma percepção muito bacana que muitos autistas têm dificuldade em lidar com a ironia, com o sarcasmo, com aquilo que não é tão objetivo. E ele tem uma compreensão muito bacana disso. Porque no seriado... Através disso, ele foi... No seriado ele tinha uma dificuldade, né? Chegasse a olhar The Good Doctor? Eu acho que eu assisti um dia, ele tinha diferença de saber a ironia, de saber o que era uma piada, De levar tudo ao pé da letra. Exatamente. Você vai ver se eu tô lá na esquina, ele vai lá na esquina olhar se você tá lá, porque foi o que você disse. Né? Então, assim, é importante ele entender que aquilo é uma expressão. Muitas vezes ele fala, mas eu sei que isso é sarcasmo, eu sei que isso é brincadeira. Às vezes eu faço uma brincadeira com ele e ele dá risada. Fala, mas eu sei que é brincadeira. Porque ele foi entendendo essas expressões populares mesmo que a gente usa, né? Nossa, eu tô cansada. Ai, tá tossindo para cachorro, por exemplo. Como assim, né? Então, essas expressões que a gente foi trazendo para o contexto. Então, o autista, ele precisa entrar em contato e isso precisa ir fazendo parte da vida dele para ele poder compreender e entender. E ele vai abrindo essas janelinhas, né? De falar, isso daqui. Ele vai colhendo informações, né? Então, quanto mais informações ele tiver, ele ouviu isso uma vez, 2 vezes, ele arquivou. Aí ele ouve uma outra expressão, ele arquiva. Então, ele vai fazendo essas relações, né? É muito importante trazer para esse contexto da rotina, porque as crianças gostam muito de desenho, é muito comum, né? Então, a gente vai trazendo, né, conforme vai ficando adolescente, trazendo para entender um pouco dessa rotina mesmo, dele assistir esse tipo de programas que sejam mais contextualizados, né, com questões da nossa sociedade, né? O The Good Doctor é muito bacana, mas ele é um autista de alto desempenho, né? Então, ele tem um alto desempenho, uma inteligência muito grande, e aí ele trabalha as questões das habilidades sociais. Não é uma regra, né? Alguns adolescentes... Mas acontece, né? Tem mais... Muito acontece. Alguns adolescentes têm mais facilidade social, mais habilidade social e mais dificuldade acadêmica, por exemplo. Mais dificuldade na escola. Então, isso pode oscilar muito. Então, é muito importante a gente observar o nosso filho, o nosso paciente, de uma forma muito individual e perceber as habilidades e perceber os gostos. Isso funciona muito também. Então, tarefa de escola, não quer fazer uma tarefa. Vamos mandar uma tarefa de escola, que no caso dele, por exemplo, manda uma tarefa de super-herói. O interesse aumenta muito mais do que se você mandar uma tarefa de um assunto aleatório. Então, isso também dá para ser feito. Você trabalhar os interesses e usar os interesses a seu favor, para trazer um assunto que precisa ser falado, né? Para você contextualizar algumas coisas.
achei ótimo você falar sobre isso, até para a gente expandir um pouquinho mais de coisas que a gente pode fazer. Vou agradecer a participação aqui do Henrique. Muito obrigada, viu, Henrique, de bater um papo com a gente. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente continua falando aqui sobre esse assunto. Tem dinâmica para você entender um pouquinho mais de como ajudar o adolescente a passar por essa fase um pouco complicada, principalmente aí dentro do espectro autista. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta nessa tarde aprendendo bastante. O autismo está aí, o pessoal está desenvolvendo, mas nós aqui, como amigos, vizinhos, a gente tem que aprender de tudo, meu queridão. A gente tem que aprender a se comunicar, interagir. Esse mundo aqui, ó, ele é grande, né? Então a gente tem várias pessoas diferentes. Isso serve para qualquer contexto, tá? E a gente vai aprender. E você talvez tenha aí um parente, você tem um filho, um neto e está chegando à puberdade. É um desafio para você. Como é que funciona no autismo? Como é que lidar com essas coisas? Será que a mãe tem que se antecipar? Gente, eu estou aqui com a Lauren, que ela é psicóloga. Escreve aqui o seguinte, ó. Estou falando para ela escrever um livro. Vai no Instagram dela, fala Lauren, escreve. Sabe por quê? Porque ela é mãe psicóloga. Olha o livro. Autismo de A a Z, mãe psicóloga. Com o coraçãozinho azul, símbolo do autismo, né? Vai ter uma foto do dia que o Henrique veio aqui no livro, que ele foi um desafio e tal. Gente, eu sou marqueteiro. Você gostou ou não, Lauren? Gostei. Vai ter um Pensar capítulo, nisso. vai ter um capítulo para Bibi, que é a irmã dele, é a irmã de autista com amor, pá, todo mundo com amor. Vovó dele não é professora? Super ajuda. Imagina 2 professoras, um capítulo importante. dela, como é que eu vi minha filha como profissional, desenho, overview de quem estava de fora, vários capítulos. Né? Ela diz o seguinte, ó, que região você mora, Lauren? Eu moro aqui em Jacareí. Jacareí. Você que é de Jacareí, região, aqui em São José, a Lauren não gosta de escrever, ela quer ditar. Quer participar do projeto? Você que é jornalista, tal, entre em contato no Instagram dela, porque ela vai ter que escrever esse livro esse ano ainda, tá? Você que é de uma editora, está acompanhando o programa, entre em contato no Instagram com a Lauren para ela escrever esse livro. Pronto, campanha, tá? Agora, fechou? Gostou do incentivo? Agora nós vamos aqui a nossa dinâmica na tela, esses desafios que a Lauren vai falar para você com muito amor. Chegando uma telinha agora para você, esteja um passo à frente. A mãe tem essa questão Thundercats, né? Essa visão além do alcance. E aqui nesse caso ainda mais, né, Lauren? Muito. A gente tem que sempre pensar quais são os desafios. Então, uma coisa que eu acho que ajuda muito é lembrar quando a gente era adolescente, porque todo adolescente tem esse desafio, né? Quando você entra no ensino médio, por exemplo, as mudanças. Então, sempre imaginar os próximos passos para a gente poder ir conversando. Né? Como é que você se sente, o que você acha? E quando a gente percebe que, às vezes, a criança, né, o adolescente não consegue verbalizar, não consegue te explicar, é tentar colocar situações. Então, usar exemplos ou trazer os vídeos. Se ele gosta muito de vídeo, então vamos procurar um vídeo que fale sobre isso, né? Vamos procurar um vídeo que ensine alguma coisa dentro de uma linguagem que ele goste. Música, ele gosta de música. Então, vamos tentar procurar alguma coisa que tenha essa questão musical para contextualizar. Então, a gente já pode ir preparando essa criança para a adolescência, já entendendo que a adolescência tem muitos hormônios, que tem coisas que vão acontecer e que a gente tem que ir. Ele tem que ir entendendo e tem que ir contextualizando dentro do que ele tem condições de entender. Se é conversando, se é assistindo um vídeo, se é colocando uma música. E aí a gente tem que ter essa observação, entender como é essa criança e aí usar o que ele gosta, usar as preferências, né? E usar a internet a nosso favor, que tem bastante coisa na internet, você acha uns vídeos infantis e coisas que podem te ajudar também. O legal de estar um passo à frente é saber dessas questões que podem mudar, mas não trazer meio que uma receita pronta porque você vai ter que adaptar porque todo mundo é diferente. Ele gosta, você vai pegar algo na internet, cara, mas vai pegar algo no que ela ou ele gosta. Ó, ela falou aqui, se é música, você pegou uma receita pronta lá que é ter que escrever num quadro e ele não presta atenção, não. Agora, estar um passo à frente é conhecer bem o seu filho, e a partir disso tem que estar antecipando. Achei demais, esteja um passo à frente. Acho que isso pode ser um capítulo do livro da Lauren. Muito legal. Apoiando. Vamos agora a mais uma dica aqui da Lauren, mãe e psicóloga de coração. Converse sobre o óbvio, né? Eu digo que a obviedade nunca é excludente em nenhum sentido, né? Não. Às vezes, quando você não é direto, assim como eles são, a pessoa não entende, a pessoa começa a dar volta, né? Dar volta, seja óbvio, seja direto. Isso. E eu sempre uso essa expressão no consultório, até para os casais, porque falar o óbvio é super importante para as relações, porque às vezes o que é óbvio para mim não é para você, só que eu fico criando uma expectativa, eu espero algo, né, que para mim é óbvio, para você não é, e você não faz e gera uma frustração. Então a gente tem que estar sempre falando o óbvio. E para o autista, a gente tem que entender que muitas vezes o que a gente fala, não, mas nessa idade a gente já sabe, essas coisas a gente aprende com a vida. Não cria essa expectativa. Eles vão aprender
com o que a gente vai oferecendo. Então, a família, né, é muito importante e os profissionais também. Mas entender o que é ali aquele momento. Então, muitas vezes, na época da puberdade, quando vai chegar na época de adolescência, o adolescente, ele fica com algumas curiosidades, né? Ele, muitas vezes, ele já começa a ter questões com os órgãos genitais. A gente tem que entender que isso vai acontecer e que a gente precisa conversar sobre isso, conversar sobre as descrições, sobre os ambientes, para que você não passe por situações em que você esteja no ambiente público e ele não tem essa noção do que pode ou não fazer. Olha, aqui não é um ambiente adequado, não é o lugar. Algumas pessoas ficam com vergonha de falar, mas eu vou falar isso, mas como eu vou falar isso? Ah, não, mas se é menino é o pai que fala, se é menina é a mãe que fala. Não, gente, a comunicação entre mãe e filho, pai, filho, filha, tem que ser uma comunicação aberta o tempo todo. A gente tem que ter abertura para falar e também para que ele venha perguntar, porque se a gente tem vergonha, como é que ele vai chegar na gente para falar? Eu vim de uma geração, Loren, que meu pai e minha mãe nunca falaram sobre isso. E como é difícil você encarar ou aprender pela boca de um outro adolescente, né? Você de casa tem que falar. Eu estou com um menininho de 6 anos em casa. Claro que a idade tem um vocabulário, né? Você não vai oferecer o que ele não precisa e tal. Mas, por exemplo, o que é público, o que é privado, onde quem pode tocar no quê, o que você pode tocar, o que as pessoas entendem. Exatamente. E às vezes é óbvio para você, né? Mas mergulhar nisso e deixar meio que tudo claro, né? Isso, tudo claro. E outra, também não tentar antecipar algumas coisas também, né? Sim. Dependendo da idade, não é necessário. Você vai observando, né? Você vai observando. Você percebe que ele está tendo uma tendência a isso ou está fazendo aquilo. A gente começa a perceber uma movimentação, aí você vai falando. Você vai percebendo que há alguma coisa, você tem que ir conversando, né? Aí eu percebo que tem uma dúvida, eu percebo alguma coisa diferente, a gente vai conversando. É sempre muito importante conversar, é sempre muito importante entender, e aí, como eu falei mais uma vez, então, assim, se você quer falar, por exemplo, sobre assédio, porque a gente tem que informar as crianças sobre isso, porque é um risco que ela corre, né? Hoje em dia, tem muitas literaturas infantis para ensinar, para falar o que pode, o que não pode, né? Então, a gente pode usar esses recursos também para nos auxiliar, porque às vezes falam, como é que eu vou falar? Como é que eu vou chegar falando? Então, nessa idade, qual é o ideal? Qual é a linguagem ideal? Até onde eu vou falar ou não? O que eu preciso ensinar ou não? Até para uma proteção dessa criança, para ela saber se defender, para ela poder te contar se ela vivenciar alguma situação, né? Então, a gente vai usando a linguagem de acordo com a idade. Mas se a gente pensando na adolescência, aí a gente já vai usando uma linguagem um pouco mais aberta, porque eles vão trazer isso. Isso vai acontecer. E a idade pede, normal. Né? A idade pede, normal. Vamos embora. Você está vendo que a Loren... você quer que ela escreva o livro também? Então vai lá no Instagram, porque agora tem mais uma dica aqui, então. Vamos lá. Vamos lá. A Loren é a nossa escritora de 2022. A gente já falou sobre conversar sobre o óbvio e agora está chegando mais uma dica aqui para a gente poder falar sobre essa puberdade, essa fase. Seja conciso e concreto, Loren. A objetividade é muito importante, porque às vezes, quando a gente vai falar sobre determinados assuntos, a gente quer falar, e a gente, como você falou, a gente vai contornando, né? Então, o gato subiu no telhado, não Coloca funciona. Coloca apelido nos órgãos genitais, coloca no negócio. Isso, nomezinho não. A gente tem que usar uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, e as conversas, elas têm que ser curtas. Não adianta você ficar divagando e contando a sua experiência de quando você era criança, porque ele já perdeu o foco, ele não está mais te ouvindo. Então, é importante ser objetivo, falar, olha, isso pode, isso não pode, isso não é público, isso é privado, isso é seu, tem que ser no seu quarto, você tem que fazer quando você estiver sozinho. Tem coisas que você tem que pontuar de uma forma bem objetiva. E, Loren, e como você sabe que como ele é mais decupado, no caso, ele responde sim, ok. Quando ele pergunta uma coisa para você e ele fala, ok, entendi, é porque ele entendeu ou você tem que dar mais uma puxadinha para ver se ele precisa de mais informações ou ele já captou, para ele tá legal? Pode ser que ele tenha entendido, mas pode ser também que assim, ok, meio que esse assunto está me incomodando, eu não quero mais falar. Pode acontecer. Então, alguns assuntos às vezes me incomodam, né? Me envergonham, eu não quero mais falar. Então, a gente tem que observar se a partir daquela conversa o comportamento está de acordo com o que a gente conversou, né? Ele está se comportando daquela maneira que a gente conversou? Ele absorveu, está colocando em prática? E isso a gente está falando de autistas que têm essa compreensão. Tem casos... nos casos mais severos, esse diálogo ele não funciona, né? Então, a gente vai ter que ter outras metodologias. Então, tentar usar, por exemplo, até o tipo de roupa que você coloca influencia. A gente tem que observar todos esses detalhes, né? Então, se tem por exemplo, se é uma menina e ela põe um vestido e aí ela senta com a perna para cima, por exemplo, como que você vai ficar toda hora falando? Não, é mais fácil você colocar uma calça, que fica mais confortável, fica mais adequado, né? Então, se é um menino, então se é sei lá, se ele tem um processo de mexer em alguma coisa, você põe uma roupa que seja mais difícil
na rua, porque ele não vai conseguir se controlar. Então, a gente também tem que observar os graus e as dificuldades e encontrar manejos também de você também facilitar para eles. Então, por exemplo, quando o Henrique era pequeno e ele queria muitos brinquedos, quando eu ia no shopping, eu não passava na porta da loja de brinquedo, eu dava a volta, então não passava lá. Porque se passasse lá, eu sabia que ia ser um problema. Então, a gente evitava passar na porta da loja, dava uma volta por outro lado e conseguia contornar. Então, você vai encontrando métodos para lidar com isso. Né? Você vai encontrando maneiras de lidar com isso. Ah, mas o meu filho, por exemplo, não gosta de calça jeans, né? E aí você tem que encontrar um tecido que ele goste. Tem pessoas que têm dificuldade, alguns adolescentes, com um tipo de tecido, com o que encosta, com o toque, com o abraço. Alguns adolescentes não gostam, alguns autistas não gostam. Então, a gente tem que ir observando para poder fazer de uma forma adequada. Eu quero acolher, eu vou lá e falar, vem aqui, eu vou te dar um abraço. Mas para ele pode ser um incômodo e não um acolhimento. Então, entender como isso pode ser feito. Ele é acolhido de outra forma, com palavras, com cuidado. E é importante a gente tentando, sabe? Ensinar o autista a abraçar é legal. Tem que ser desde pequenininho e você vai aos pouquinhos. Chega uma hora que eles aprendem. E hoje o Henrique abraça legal? Super. Super. Foi uma conquista. Ele desenvolveu isso. Eu já ouvi muito o Marcos Mion falando isso, né? Que é muito bacana o trabalho que ele faz. Ele é incrível. Olha, eu quero mandar um abraço, Marcos Mion. É sensacional. Os vídeos que você faz e compartilha, claro que com a família, são maravilhosos. Chega pra gente de um contexto, é muito bacana. Muito. Então, parabéns ele como pai aí. Marcos Mion, parabéns pelo trabalho que você faz, porque tem gente que tem uma rede social, né? Tão grande. E ele atinge muitas pessoas, né? Ele tem um espaço de fala incrível, isso é muito legal. Ele trouxe o assunto para a pauta, né? Trouxe o assunto para a gente falar. E muitos pais não aceitam. Barba. Lembra aquele vídeo dele fazendo a barba? Que legal. Isso, é muito bacana. Então, ele falando muito do abraço, ele falou isso, né? Que o Romeu não gostava de abraçar e ele foi insistindo, e hoje o Romeu abraça. Então, é esse processo de aos poucos. Não adianta você forçar, mas a gente também não fala assim, deixa, não gosta, então deixa. Não, você vai tentando, você vai oferecendo, né? Você vai assim como os alimentos, os autistas têm essas restrições. Não mistura. Come, por exemplo, arroz e feijão só, depois come a carne, por exemplo. Não mistura tudo no prato. O que eu estou vendo Existem algumas aqui, resistências. Você está falando de todas as áreas, um trabalho muito forte com o pai, com o tutor. Então, você tem que buscar até profissionais para abrir, né? Futuramente você vai ter o livro da Lore, mas enquanto isso, você tem que buscar outros profissionais para abrir essa mente. Vamos nesse último passo agora, já que a Lore está dando uma aula para a gente aqui. Ouça em particular, isso aqui eu acho que é um contexto que, para que você tenha essa interação num lugar onde se sinta à vontade, porque como você tem essa intimidade e ele já é aberto com poucas pessoas, para você ter um contato vai ter que ter essa linha aqui, né, Lore? Muito. Isso é muito importante, talvez um dos pontos mais importantes, porque não dá para você ficar expondo a criança, expondo o adolescente, expondo. Faz na frente de todo mundo, ele se sente intimidado, se sente envergonhado. Isso serve para qualquer adolescente, né, que fica envergonhado fácil. Mas os autistas não gostam dessa exposição. Todo mundo te olhando, você está ali, você está, né? Então, sempre quando você puder fazer em particular, individualmente, aquela conversa que você tem ali, para ele se sentir seguro, isso é muito importante. Para que você tenha esse momento na sua casa, né? Ou que você tenha esse momento na terapia, né? Com um profissional, para que a gente possa ter esse atendimento em particular, até porque cada autista é de um jeito. A gente nunca pode esquecer isso, gente. Mas então, a Lauren fez isso com o Henrique, deu certo, eu vou fazer também. A gente tem que observar se é essa a demanda do seu filho. Ele gosta disso também? Funciona assim para ele, né? Então, assim, o Henrique é muito desse mundo de cinema e de música. Então, a gente usa muito isso. Eu usei a TV para trazer, porque foi uma coisa que é um hiperfoco dele. Para outra criança pode ser que seja outra coisa, né? Então, você pode usar aquilo que ele gosta. Pense sempre que todo autista tem hiperfocos. E isso pode ser muito favorável. Então, você consegue, em particular, trazendo ferramentas daquilo que ele gosta, chamar a atenção e ter esse momento com o seu filho, enfim, com o seu sobrinho, que seja. Mas é importante esse olhar muito individualizado, não comparar nunca as crianças, mas não comparar os autistas, não comparar com outras crianças, isso é muito importante. A aceitação, né? Aceitar, muitos pais ainda não aceitam. Eu tenho várias pessoas que chegam e me falam, olha, eu estou achando, particular, né, assim, amigos, estou achando do fulano, do sobrinho, do amigo, mas eu não sei como falar, porque o pai não aceita, porque a mãe não aceita. Aceitar é muito importante, porque todo o desenvolvimento deles depende disso. Quanto antes você começar a tratar algo, né, enfim, dando voltas. E eles são incríveis. Lore, vamos sentar, obrigado por essa aula maravilhosa, que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar o seu livro.
tá? Eu tô vendo até a capa com Não, o Rick, esse com a livro, Bibi. se ele não sair de um jeito, vai sair de outro. Vai Porque ter o uma Cris... dedicatória com o nome dele. Só a dedicatória sem royalties, Sim, tá? e eu gostaria de uma Sem foto royalties. do Henrique aqui conosco no Isso, programa. eu sabia que ele ia pedir uma comentando foto. no dia que ele esteve aqui e tal. A Bibi tirou foto? Tirou foto? Ah, nós vamos ter que tirar no final todo mundo Ah, a junto. gente vai garantir essa foto. Inclusive pro caso livre, né? Ah, tá chegando a interação do pessoal de casa, Lauren, já começando as legal. perguntinhas para você, mas depois eu até gostaria de comentar com a Lauren, ela deixou uma deixa falando sobre os pais, né? Daqui a pouco a gente vai comentar. A gente falou muito sobre o autista, mas e os pais nesse enfrentamento? Como é para eles, essa questão da aceitação, como preparar esses pais? Daqui a pouco a Lauren vai contar um pouquinho disso aí. Vamos então para a nossa primeira interação desta sexta-feira. Augusto César. Sou o pai de um adolescente de 13 anos com autismo. Atualmente ele está com mania de jogar a comida fora. Isso está nos trazendo uma preocupação grande. Qual a orientação que a doutora nos dá para essa situação? Gratidão, Augusto. Boa pergunta, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Jogando a comida fora. Então a gente tem que, como eu falei, né? Cada caso é um caso. Eu acho que é muito importante a gente avaliar os contextos, né? Então, assim, por exemplo, em que ambiente ele está se alimentando? Então, o ambiente também conta muito, deixar ele num ambiente tranquilo, né? Tentar fazer o ambiente ser agradável. Mas quando há uma situação em que a gente não tem controle, que a gente percebe que a criança não está correspondendo ou respondendo ao que a gente está tentando, é muito importante procurar um especialista. É muito importante a gente entender que, em alguns casos, alguns autistas precisam de também intervenção médica, né? E de intervenção com medicamentos, né? Remédios. Alguns precisam sim. Por quê? Porque existem outras questões associadas. O remédio não é para o autismo, não existe uma medicação para isso. Mas muitos autistas têm outras, né? Outras questões associadas que precisam ser cuidadas. Então, tem um déficit de atenção, né? Ou pode ter algum tipo de alguma outra deficiência. Então, a gente tem que observar e sempre levar para um especialista. Olha, está tendo um comportamento mais agressivo, ou está tendo um comportamento diferente do nada. Aconteceu assim, conversa com a escola. Será que aconteceu alguma coisa na escola e ele não verbaliza, não sabe explicar? Será que ele está chateado com alguma coisa? Então, é importante isso. Ou, às vezes, é um comportamento do autista que está associado com alguma outra questão. Então, é muito importante avaliar com especialista também. Porque com 13 anos, ele pode a gente já pode, em alguns casos, já consegue conversar, explicar algumas coisas, mas alguns têm dificuldade dessa compreensão, não conseguem entender, não conseguem se perceber, né? Então, é importante a gente sempre procurar um especialista para ver se existe a necessidade de alguma outra intervenção, além de terapia, além da fono, além da TO, uma intervenção médica e, às vezes, em alguns momentos, pode ser necessária a medicação. Não ter preconceito com a medicação, sabe? Não é sempre, não é uma coisa que a gente fala, eu vou dar um calmante, não é isso. Algumas medicações que podem ajudar a trabalhar esse convívio, né? Então, às vezes, é necessário. Então, é sempre importante a gente procurar um especialista para avaliar. O que eu achei interessante que de tudo que você falou, Lauren, a base é observe o seu filho. Muito. Esteja atento, né? Analise, observe. E eu acho que isso é muito válido para qualquer criança, né? A gente tem que sempre observar mesmo para entender melhor os nossos filhos. A gente tem que ir para o intervalo agora, mas na volta tem mais interação aqui, então não saia daí, o Entre Família volta já. Entre Família está de volta e hoje falando sobre autismo na adolescência. Nós vamos conversar agora com uma diretora. Para você que está acompanhando o Entre Família desde o começo, a gente recebeu aqui o Henrique, que é filho da Lori, a nossa especialista que está aqui hoje. Ele é autista e agora a gente vai falar com a diretora da escola dele para entender um pouquinho desse processo ali na escola, né? A Lidiane Marques, ela é diretora pedagógica e, além disso, ela ainda possui licenciatura em letras. Ela é diretora pedagógica do Instituto Educacional Marques Moraes, orientadora de projetos, professora de língua portuguesa. Lidiane, boa tarde para você, tudo bem? A gente não conseguiu ouvir você, eu não sei, acho que talvez o seu áudio esteja mutado aí. Desculpa, só um momento. Boa tarde a todos. Imagina, fica tranquila, Lidiane. O prazer é todo nosso em receber você aqui no nosso programa. Vou começar te perguntando como que funciona o acompanhamento dos seus alunos autistas aí na escola nessa fase da adolescência. Tá certo. Bom, o prazer é todo meu em estar aqui. Aí eu quero só aproveitar a deixa para dizer ao Henrique e à Lauren o quanto eu estou orgulhosa, né? Assisti aqui desde o início, então é um grande orgulho ter o Henrique aí ao vivo, né, na TV.
Então, eu estou, assim, muito feliz, Henrique. Olha, coração para você. Estou encantada, estou, assim, orgulhosa. Então, parabéns, Henrique. Mais uma superação tua. Feliz da vida. Ao vivo não é fácil não, né, Lidiane? Não, Até a não. gente aqui, ó, treme na base às vezes, viu? Lidiane, então conta pra gente como que funciona por parte da escola, como que vocês fazem esse acompanhamento desse aluno autista aí na fase da adolescência, que eu acho que corresponde ao ensino médio, né? Na verdade, não. Na verdade, todos. Nós temos todos os segmentos na escola, da educação infantil ao ensino médio. Na verdade, assim, nós tratamos do pressuposto que todos nós somos pessoas de inclusão. A minha dificuldade é a sua habilidade e vice-versa. Então, nós não enfatizamos tanto essa questão do autismo ou outras dificuldades, né? Porque nós procuramos trabalhar dentro de uma normalidade. Então, nós procuramos trabalhar todos e integrar a todos, né? Então, assim, hoje nós temos muitos alunos autistas em nossa escola, mas que se vocês virem aqui visitá-los, vocês não vão conseguir identificá-los, porque eles fazem parte do todo. É um trabalho tão lindo, né? Eu sou suspeita a falar, porque eu não estou só na direção, eu também estou em sala de aula, trabalho direto com eles, com os projetos, também trabalho em sala de aula. O Henrique foi meu aluno desde o 6º ano, então eu venho acompanhando ele nessa trajetória, né? E, assim, toda a equipe está bem preparada para isso, né? Nós temos os cursos de capacitações, nós temos a formação, e eu sempre digo às famílias, quando nos procuram, que o principal fator que identifica a nossa escola é o amor pela educação, né? O respeito, porque cada ser é único, né? Então, independente se é autista, né? Eu acho assim, eu sou única, você é única, então nós temos as nossas dificuldades, então precisam ser respeitadas, né? E com a questão do autismo, né? Como eu estava acompanhando aqui a Loren, né? Que explicou perfeitamente aí os graus do autismo, né? Nós temos hoje, desde o grau 1 agora até o grau 3, nós recebemos, né, um aluno autista não verbal. E hoje, né, esses alunos, o convênio já disponibiliza acompanhantes para estar apenas supervisionando a questão do comportamento, mas a parte pedagógica somos nós que fazemos, né? Então, assim, nós trabalhamos integrando, como a Loren disse, o Henrique, ele já socializou tão bem com os amigos, com todos. Todos conversam, todos se falam, é grupo de trabalho, todos fazem juntos. Então, não tem essa separação, essa divisão, não tem. Eu acredito que seja isso o ponto fundamental do desenvolvimento deles. Né? E eu posso falar com precisão e com propriedade, porque eu acompanhei todo esse desenvolvimento do Henrique na escola. Com certeza. Essa integração, como você bem mencionou aqui, eu acho que faz a diferença, como você colocou. Mas como que vocês fazem com essa parte pedagógica, né? Vocês fazem adaptação? Como que vocês fazem esse processo para que eles também participem do acompanhamento, né, do cronograma pedagógico, mas dentro da limitação de cada um? Então, nós respeitamos a limitação de cada um e é o que a gente fala, ninguém aprende igual. Justamente por não aprender igual é que nós trabalhamos as diversas estratégias, né? Então, nós trabalhamos muito com o lúdico, nós não temos um modelo tradicional em nossa escola, parte daí. Nós trabalhamos com mesas redondas, grupos, de forma que os alunos, segundo as suas inteligências múltiplas, eles possam trocar, né, as aptidões e possam se ajudar. Então, eles mesmos se ajudam. Então, os professores passam o conteúdo, mas de formas diferentes. Porque aí, se a gente pensar bem, por exemplo, eu sou mais sinestésica, tem um que é mais visual, outro é mais auditivo, tem a questão das inteligências múltiplas também, então a gente respeita muito isso. Trabalhamos os conteúdos, mas nós passamos. Geralmente, a gente trabalha com a aula invertida, porque a gente parte sempre do conhecimento prévio do aluno. Então, a gente abre um momento para o aluno falar, né? Depois a gente discute, depois a gente vai para a parte escrita, mas nós trabalhamos muito com esses alunos, que, é claro, cada caso é um caso, como eu falei, cada aluno tem a sua individualidade, né?
E respeitando tudo isso, a gente vai desenvolvendo aquilo que ele tem potencialidade, né? Sempre. A gente parte do que ele tem mais potencial, daquilo que mais agrada. E nós trabalhamos com os projetos, né? E nós estamos com um projeto que é o projeto Aprendizagem. Acho que esse é o mais forte da escola. Por exemplo, a gente pergunta para o aluno o que ele quer saber e por quê. Então, a gente parte do que ele tem desejo e curiosidade. E a partir daí, sim, eles vão desenvolvendo as pesquisas. Por meio dessas pesquisas, nós vamos integrando de forma interdisciplinar, multidisciplinar, né? Também transversal com os temas, que aí envolve comunicação, cidadania, ética e valores, entre outros. E aí o aluno explica isso depois, né? Ele vai fazendo os relatórios, ele fez as pesquisas, fez os relatórios, depois no final do ano tem a apresentação desse projeto, que é na Feira do Conhecimento. O Henrique, o ano passado, quis falar sobre os felinos, e ele pesquisou o ano todo sobre os felinos, fez pesquisa, fez relatório, desenvolveu toda a prática de produção textual, e no final do ano ele apresentou, né? A gente gravou ele. Então, olha só, que coisa muito rica essa desenvoltura dele. Ele apresentou todinho o seminário dele, da pesquisa, gravando, porque essa questão da pandemia, a gente fez um modelo de feira do conhecimento diferenciado, a gente fez de forma remota e forma também presencial. E aí nós disponibilizamos uma semana para os pais virem para estar vendo os trabalhos deles, foi feito banner, eles apresentaram tanto a parte oral, né, gravada, como também na parte presencial. Foi muito rico, tá? Eu sou suspeita a falar. Isso não vale só para os alunos autistas, tá? Hoje na nossa escola nós temos muitos alunos autistas. Como eu falei, nós já participamos de várias reportagens aqui na escola, porque hoje a nossa escola tem sido uma referência como a questão da inclusão. E é engraçado que a repórter veio e perguntava assim para mim, mas onde está o aluno autista? Eu não estou vendo. Eu falei, não, você não vai ver mesmo, você não vai conseguir identificar. E essa semana, né, que nós iniciamos as aulas, na terça-feira, eu sempre gosto de fazer o acolhimento com todos, né? E detalhe, nós também temos uma psicóloga aqui na escola que faz todo um trabalho de socioemocional junto com outra orientadora, né? Então, ela desenvolve todo esse trabalho com os alunos, com os professores, dando suporte e com os familiares, né? E aí eu estive no primeiro dia de aula para falar sobre os combinados, nessa coisa que é bem bacana, fazer uma dinâmica interativa e interagindo todos os alunos, tá? Nós trabalhamos com projetos multisseriados, então nós trabalhamos aí todos os alunos do ensino médio, todos os alunos do Fundamental 2, porque a gente entende que a aprendizagem se dá de forma espiral, indo e vindo o tempo todo, né? Uhum. E nessa dinâmica, até vou citar aqui com a permissão do Henrique, eu fiquei muito feliz, porque assim, a Lauren, talvez o Henrique já tenha contado para a Lauren, né? Mas nós fizemos a dinâmica da apresentação, tinha os alunos novos, né? E os alunos tinham que desenhar, assim, um animal que ele se identificasse, que ele mais se identificasse. Todos os alunos desenharam, eu coloquei na caixa e pedi para um outro aluno apresentar, né? Não o próprio aluno que desenhou se apresentar, mas para um amigo. E o Henrique desenhou um leão. E veio uma amiga e falou, olha, esse meu amigo, né, ele desenhou um leão. E o que o leão representa? O leão representa o rei da selva, corajoso, né? Então, de atitude. E aí ela foi falando e os olhos do Henrique foi brilhando, sabe? E o Henrique concordou, é isso mesmo. Depois, logo em seguida, todos os professores fizeram a mesma dinâmica. E o professor de história colocou que ele também se identifica com o leão, né? E o Henrique, ele ama a história, né? Ama o professor de história. Então, olha que coisa bacana. E não foi nada planejado, foi tudo muito tranquilo. E a segunda dinâmica foi o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Então, eles tinham que escrever um mico, né? Qual mico que você gostaria para o seu amigo? Olha, muitos colocaram vários micos, porque era para o amigo. E aí veio toda a questão realmente emocional por trás, né? Se colocar no lugar do outro, não fazer para o outro que não quer que faça para você, né? Sim, uhum. Mas aí o mico que o Henrique colocou para o amigo era o seguinte, cantar uma música da Xuxa. Só que aí o mico a dinâmica era o feitiço virou contra o feiticeiro, né? O Henrique teve que cantar, então, a música. Aí o Henrique teve que cantar a música da Xuxa. E ele cantou. Ah, Lidiane, que legal. Foi muito bacana, porque quando eu chamei, ele falou assim,
e agora sou eu. E ele participou, e ele fez, e ele cantou a música da Xuxa, sabe? Então, assim, o Henrique superou muito, mas muitos obstáculos. Eu o vejo hoje apresentando seminário, teatro, sabe? E claramente quando você fala, a gente observa esse papel da escola que é fundamental, né? E a gente observa que é com paixão que você faz, e eu imagino que toda a sua escola, né, todas as pessoas que estão envolvidas, e é importante essas mãos, né, que são dadas do preparo em casa com os pais, como a gente está comentando aqui com a Loren, e de uma escola muito bem preparada. E a gente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Entre Família, viu? Eu que agradeço. Realmente o que você falou, o que faz toda a diferença realmente não é só a escola, é a família, a parceria. Nós temos essa parceria linda, né, com a Loren, com a avó Lena, que sempre nos ajudou aí nos acompanhamentos, né, do Henrique. Então, o diferencial realmente é essa parceria, tem que ter. Se não houver a parceria, a escola e família, é muito difícil, fica muito difícil. Muito obrigada, Lidiane. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Que legal, a gente observa essa paixão, né, esse envolvimento todo ali na fala da Lidiane, e isso faz total diferença. A gente comentou bastante aqui com a Loren anteriormente, até agora, né, sobre o comportamento do autista, né, várias coisas interessantíssimas que a Loren trouxe. E aí você parou num ponto que eu fiquei aqui pensando, a aceitação dos pais, né? E eu acho que seria legal agora, né, Cris, a gente abrir um pouquinho para entender esse outro lado. Porque não é só, talvez, o autista se desenvolver e toda essa luta, mas uma questão dos pais também entenderem, aceitarem e, a partir daí, vencer esses medos. E eu imagino que você já tem recebido muitos pais chorando no seu consultório, com muito medo, achando que o mundo acabou, né? Isso é bem importante. Essa questão dos pais é um desafio, porque a gente... Quando a gente vira pai e vira mãe, a gente não tem uma faculdade para isso, né? A gente vai aprendendo na prática. Na raça. Eu tenho uma paciente que fala assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ela sempre brinca com isso. Ela tem uma bebê pequenininha e esses são os enfrentamentos. Então, é muito importante a aceitação, porque, assim, é muito comum que a gente faça idealizações. Então, quando a gente tem um filho, com todo o amor do mundo, pai e mãe erra com amor, mas a gente erra também. Então, a gente idealiza, né? Então, nossa, por exemplo, eu adoro futebol. Meu sonho é que o Henrique jogasse futebol. Menino, vai jogar futebol. Nossa, vai jogar futebol. Ele detesta futebol, nunca gostou. Ele gosta de desenho japonês, que eu detesto. Mas eu já fui em show de cantor que canta música japonesa, de anime com ele, porque ele gosta. E eu até aprendi a cantar as músicas, entendeu? Então, a gente precisa entender e aceitar e olhar, né, para esse filho como um ser humano que é individual. Ele não é uma extensão minha. Ele não é um pedaço meu. Ele é meu filho. Ele é minha responsabilidade, ele é meu amor. Mas ele é um ser único, ele é um ser individual. Ele é um ser que tem o temperamento dele e que ele vai crescer e vai ter gostos. E que, de repente, ele não vai gostar das mesmas coisas que eu, não vai concordar com as mesmas coisas que eu. Isso para qualquer criança. Quando você tem um diagnóstico de autismo, a primeira coisa que a gente pensa é no futuro. Porque quando é criança, eu cuido, eu protejo, eu ponho aqui, eu dou jeito. Mas e quando ele ficar adulto? A primeira coisa que vem, o primeiro medo é esse. E se ele não conseguir se desenvolver, e se ele não conseguir trabalhar, e se ele não tiver uma namorada, e se ele não tiver um amigo? Então, a gente vai lá na frente, a ansiedade vai atropelando tudo. Calma. Um passo de cada vez. Vamos cuidar dessa criança enquanto ela é criança. Vamos estimular essa criança, né? Falar, olha, meu filho tem autismo. Sem essa coisa de, então, não, não, meu filho tem autismo. E aprender a ser pai. Aprender a ser pai, aprender a ser mãe nesse início. E é um desafio. Porque você vai ter que levar tudo isso para abrir a como trabalhar na adolescência, enfim. E eu fico até perguntando para você, como que a Loren cresceu, né, como mãe e como a Loren cresceu profissionalmente, né? Você tem um case ali onde você teve que mergulhar nessas dúvidas, mergulhar nesses medos que você teve, essa ansiedade futura, só que agora passou 17 anos dessa Loren, né? E eu queria perguntar como é que foi esse processo, né, de mãe e profissional desses 17 anos. É bem desafiador, né? Porque assim, a gente tem bastante desafio, bastante perrengue, né? A gente passa perrengue, porque não é fácil. Todo filho, a gente se dedica a qualquer criança, mas a criança que tem uma necessidade especial, que precisa de um apoio a mais,
Você tem que dar, né, se desdobrar. Então, eu percebo, né, particularmente falando, o quanto eu mudei antes de ter o Henrique e depois de ter o Henrique. Então, a gente muda, assim, radicalmente. A minha tolerância aumentou 100%, né? O meu orgulho diminuiu muito, né? Então, você deixa de ser aquela pessoa orgulhosa. Isso mudou muito. Então, quem me conhece fala muito isso. As pessoas, nossa, gente, é outra pessoa, se transformou, né? Então, você fica muito mais resignado. Então, eu comecei a pesquisar muito mais sobre o assunto. Eu era psicóloga, mas eu trabalhava com RH, eu não trabalhava nessa área clínica. Então, eu não tinha esse conhecimento aprofundado. Ele nasceu em 2004. Então, quando a gente começou a desconfiar do autismo, ele tinha 1 ano e pouco, era 2006. Não tinha todas as informações que tem hoje, os estudos, não tinha. Então, é um desafio de o que está acontecendo. O pediatra foi quem trouxe essa suspeita do autismo, a gente começou a correr atrás desse diagnóstico. Eu só tive o diagnóstico com 4 anos, então ele tinha uma dificuldade muito grande, não falava. Então, ele começou a falar efetivamente com 4 anos. Então, a gente fica angustiado, meu Deus, não está falando, não está se desenvolvendo. Então, é muito angustiante. Então, você vai aprendendo a lidar com isso, você vai trabalhando a sua ansiedade e aprendendo uma coisa que eu acho que eu aprendi muito, foi a comemorar pequenas coisas. Então, assim, nossa, aprendeu a falar uma palavra, melhorou uma dicção, que incrível. Fez uma atividade, pintou dentro da limitação na escola, tem o desenho, pinta assim, começou a pintar dentro. Que legal. Então, tudo que a gente comemora com os filhos, quando é uma criança autista, você comemora em dobro. Nossa, conseguiu, melhorou. Olha, foi convidado para um aniversário, foi convidado para uma festa do pijama. Gente, ser convidado para uma festa do pijama aos 7 anos, e ele foi. Vai ter comemoração hoje, incrível. Tá? Hoje vai ter pizza, tá? Porque o Henrique pediu. Mãe, já que a gente vai na TV, quem sabe comemorar com pizza? Tá pensando o quê? Henrique vai ter pizza hoje, tá, Henrique? E me convida. Ganhou, Henrique. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo. Eu sei que você tem sua participação. Depois do intervalo a gente volta e hoje tem pizza pro Henrique. Será que a Lorena vai postar? Posta, porque é o início do livro dela também, um breve intervalo. E a gente volta já. E o assunto tá rendendo aqui, viu, gente? No intervalo não para, não. A Lauren contando altas histórias aqui do Henrique, a gente morrendo de rir, né? Tem umas que não podem contar no ar aqui, né? Mas que legal, você quer saber um pouquinho mais? Compra o livro, que aí lá ela vai contar para você. Mas isso tem tudo a ver, assim, né, Cris? Com a educação e com os estímulos e como a Lauren também enfrenta essa situação, né? O que ela faz ali na educação, isso estimula muito e a gente observa claramente esse desenvolvimento. Mas agora a gente vai dar voz a você que mandou a sua pergunta, a sua interação aqui. Vamos lá, quem tá aí, quem tá chegando? A Sônia Correa. Meu filho de 41 anos tem autismo. Eu passei por essa fase onde precisávamos escondê-lo. Por favor, dê voz para nós que sofremos tendo de carregar um peso que a sociedade nos impôs. Ainda sofremos, pois temos dificuldades pela aceitação social devido à idade dele. Sônia, com certeza eu imagino que é uma situação muito dolorosa, igual você falou. Antes, né, um tempo atrás, foi muito mais difícil, né, Lauren? Muito. O preconceito era altíssimo, assim. Sim, e assim, o diagnóstico era mais difícil, o preconceito era maior, mas isso que ela colocou é super legal, porque assim, a sensação que a gente tem na área da saúde é que as pessoas não estão preparadas para aquele autista que vai crescer. Porque a gente fala da criança e do adolescente. A criança e o adolescente está sob o nosso controle, está na nossa casa e tal, né? Boa. Mas e o adulto? E o Os adulto? adolescentes vão crescer e vão virar adultos. E aí, como é que é o mercado de trabalho? Será que existe essa inclusão? Como que funciona isso? Então, assim, a sociedade não está preparada ainda. E qual é o teu plano? A gente precisa de muito mais, né? A gente precisa falar mais, a gente precisa estimular mais, a gente precisa ter abertura para isso. Isso é super importante. Agora, a questão dos níveis de suporte. Alguns autistas podem trabalhar e conseguem e vão ser ótimos profissionais, outros vão ter mais dificuldade. Então, varia muito de caso para caso. Você meio que traçou você olha, avaliando o Henrique hoje, ou você está fazendo assim, não, eu estou vivendo hoje essa adolescência, ou você já está traçando uns próximos 10 anos, assim, olha, eu sinto que vai ter autonomia, eu sinto que vai ter que ser aqui em casa, ou vai ter que ser supervisionado. Como é que você fez a avaliação? Olha, isso é um assunto bem importante, porque gera uma ansiedade bem grande nele, pensar no futuro. Então, é um assunto que a gente não conversa muito, porque gera uma angústia. E não acho necessário isso agora. Então, ele está no 3º ano do ensino médio e ele tem esses questionamentos. O que eu vou fazer ano que vem? Como é que vai ser? Então, eu sempre coloco, não sei, não tem problema. Depois a gente vai pensar nisso. Então, a gente tenta muito dar esse suporte
hoje. É claro que a gente pensa em algumas coisas. Ele gosta muito de animais, então às vezes eu falo para ele, olha, que legal. Então a gente, né, tem algumas coisas. Eu acho que os animais gostam dele, se aproximam dele. É uma relação incrível, assim, sabe? Muito bacana. Ele gosta muito, ele tem muito interesse. Mas nada que eu fique assim, forçando. Eu não crio expectativas e falo para ele, vamos esperar o tempo de maturação. Eu acho que ele tem um tempo de amadurecimento para algumas coisas que ele é super maduro e para outras coisas que ele ainda não é e que ele vai ter esse momento dele, porque cada autista é de um jeito. Então, a gente está tentando, né, trabalhar com ele que ele tenha uma base, uma estrutura emocional boa, que ele se sinta bem. Né, que ele não fique angustiado, que ele não fique se sentindo pressionado. Que tem que escolher agora. Não, eu acho assim, qualquer adolescente, é muito difícil escolher, né, com 17 anos. Alguns têm certeza. Eu tinha certeza, eu escolhi psicologia com 17 anos e nunca tive dúvida. Mas é uma sorte, porque eu tenho vários casos, eu tenho bastante adolescente, eu gosto muito dos adolescentes. Eu tenho vários adolescentes que têm essa dificuldade. Tem muita gente tirando agora um período sabático de 1 ano, 2 anos. Não acho que seja ruim. É porque a angústia deles é essa. Gente, como que eu vou escolher agora, com essa minha idade, o que eu vou fazer pro resto da vida? Né? Então, assim, é desesperador. E agora mudou também o isso. resto da vida, né? Porque o pessoal antigamente escolhia uma empresa e o tempo de empresa mostrava o quão bom profissional você é. Hoje não tem 30 anos na mesma empresa. Hoje a transição de carreira está mais tranquilo. E essa liberdade, porque eu acho legal também, porque é o seguinte, começar uma faculdade e parar em 2 anos, está tudo bem, pode parar. Mas, de repente, 1 aninho pensando, ou 2, para ver o que você vai fazer, quando você entra com muito mais vontade, muito mais tranquilidade. E a gente tem que, eu acho que é importante a gente pensar na felicidade da pessoa, né? Então, assim, mais do que o desempenho, mais do que o sucesso profissional, você está bem, você está feliz, você está estruturado. Quantos adolescentes vêm e choram, porque o pai pressiona, porque a mãe pressiona, porque tem dificuldade, porque tem que escolher, porque, olha, se você começar não pode terminar. Olha, mas o seu primo já está não sei o que lá, entendeu? Então, esse processo, ele é muito desgastante. O quanto a gente precisa olhar para as pessoas de forma individual. Eu preciso olhar para o meu filho de uma forma individual e enxergar quais são as qualidades, o que ele tem para oferecer, quais são as habilidades, quais são as dificuldades, o que eu tenho que estimular e respeitar. Eu acho que o autista ele precisa de respeito. O básico é, para o pai, aceitação e respeito. Respeitar que ele vai ter limitações, que talvez tenha coisas que ele não consiga fazer e tudo bem, porque outras ele vai fazer super bem, né? Então é muito importante a gente respeitar essas dificuldades e estimular, né? Então o Henrique faz as tarefas com a minha mãe, que é professora, ela ajuda, então ele tem um estímulo muito bacana, ele já criou uma rotina, então ele tem horário, o autista gosta muito de rotina. Então coloque rotina, tem horário para as coisas, facilita para eles, facilita muito. O horário que estuda, porque ele sabe o que vai acontecer, né? Exatamente o que vai acontecer, ele se prepara, fica tranquilo. Tudo eles não tem gostam horário. De surpresas, né, que você tinha falado, né? Então a gente tem que preparar antes. Se você vai fazer uma viagem, você explica antes, você fala antes, você conversa antes, para que ele se prepare para isso. Você vai fazendo de uma forma, não é assim, pega suas coisas, vamos. Não funciona assim, né? É difícil. Desliga aí que a gente vai sair agora. A gente vai sair, então, olha, tal hora a gente vai sair, você termina de assistir esse desenho, eu termino de assistir esse programa, quando acabar a gente vai sair. Então, às vezes, você pode usar até esses programas que ele assiste, as coisas que ele faz, como momentos de, né? Então, assim, quando terminar isso, você faz isso, quando terminar isso, você faz o próximo. Criar uma rotina. A rotina ajuda muito os autistas. Que aula, hein? Minimiza a angústia. E o pessoal de casa tá doido perguntando mais coisa aqui, viu, Lauren? Verdade. Quem tá chegando aí, Cris? Vamos lá. Tá vindo agora é a Lucicleia Silva. E aí, Lu? Minha filha de 5 anos é autista. Ela tem muita vergonha de conversar com as pessoas. Só conversa com a mãe e com o pai em casa. Como podemos ajudar para ela perder essa timidez? Ô, Lu, espera agora. Olha o que você vai ter agora. Ela já passou por isso. Ela vai te dar uma dica especial. Abre o teu coração, relaxa. Em breve vem um livro, mas enquanto isso, a sua pergunta vai ser respondida aqui. Você vai até o fim, né? Uma coisa que é importante é que o autismo ele é muito mais comum nos meninos. Ele é mais comum nos meninos, no sexo masculino, do que em meninas. Não Tem uma sabia. incidência maior. Ela falou da questão de conversar. Uma coisa que é importante é a gente avaliar qual que é a nossa rotina. Então, por exemplo, os pais são pessoas que saem bastante, que recebem pessoas em casa, porque às vezes os pais também são muito assim, a gente fica aqui entre a gente, só chama algumas poucas pessoas da família. Então essa criança, ela não tem convivência com mais gente. Então muitas vezes é legal assim, traz para tua casa, porque é um ambiente onde ela se sente segura, né? Sim. Então,
traz um amigo, né? Amigos que tenham filhos, mais ou menos da mesma idade, né? Traz um amiguinho da escola. Sem forçar. Faz amizade com a mãe do amigo da escola, isso é importante. Porque às vezes você quer trazer só a criança, mas ela não conversa com a criança não quer vir, porque a criança não tem essa intimidade. Então, você faz amizade com a família das crianças, então assim, você traz o pai, Mas a mãe sem forçar, e os né, Lore? amiguinhos. Tipo assim, convida e deixa fluir. Isso, convida porque assim, ela vai convivendo com isso. Não é que você fala assim, vai lá conversar, vai lá, não é isso. Mas você traz, e daí ela vai vendo, essa dinâmica vai acontecendo. Ela vê crianças em casa, ela vai em lugares que tem crianças. Então é importante a gente pensar que eu preciso trazer isso para o contexto da criança. Ah, lá na escola ela fica mais quieta, não conversa. Isso pode acontecer, mas aí lá na escola eu não tenho como resolver. A gente pode conversar com a escola, mas em casa eu posso trazer mais pessoas, ter uma convivência maior com pessoas. E tem uma coisa de não desistir também, né, Lore? Porque você tem que fazer, que uma hora vai fluir e vai engrenar. Porque às vezes quando a gente tenta alguma coisa com a criança e aí lá na 10ª vez você, vou desistir, né? Nesse caso, eu acho que é mais interessante ainda falar sobre isso, dos pais não desistirem desse estímulo, porque uma hora as coisas engrenam. Exatamente. A persistência é muito importante. Eu vou persistindo, eu vou encontrando coisas, e aí entra mais uma vez os interesses. Nesse caso, por exemplo, ela gosta de bonequinhas. Então, assim, a outra menina traz a mesma bonequinha que ela gosta, então aí ela vai familiarizando, você vai conseguindo trabalhar esses contextos de trazer coisas que me agradam, de trazer coisas que eu gosto, né? Ela gosta de balançar na rede, mas ela não quer que a amiga balance na rede. Então, ela balança na rede, a amiga fica perto. Então, você vai trazendo aos poucos, são pequenos passos, não é tanto invadir o espaço. É aos poucos, a gente vai trazendo, Adorei isso aí. Vai convivendo. Essa convivência, ela é muito importante, ela faz muita diferença. A gente tem que ser persistente. Tem mais participação chegando. Tem mais participação, vamos lá. Vamos lá. A Mara Spessato, acho que pronunciei certo, né, Mara? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Sou a mãe do Marco Antônio, com 14 anos. Ele tem paralisia cerebral, microcefalia e foi dado o diagnóstico de autismo há 3 anos. Hoje, a maior dificuldade que estou tendo é relacionada a algumas mudanças de rotina. Ele não aceita. Como posso ajudá-lo nesse aspecto? Nossa, foi o que a Lore acabou de falar aqui, né? Sobre a questão da... No caso, ele... Ficou claro, né? Não aceita essa mudança de rotina. O que fazer? É bem complicado quando a gente precisa mudar a rotina, porque existe uma resistência de forma geral, né? Então, assim, mas eu sempre fiz assim, mas sempre foi assim, como é que vai ser isso? Mesmo que seja uma mudança boa, sabe? Então, assim, sei lá, você troca o seu carro. É um carro maior. E a criança fala, mas esse carro não é o nosso. Nosso carro não é esse. Então, existe uma dificuldade com a mudança e com a mudança de rotina, não porque vai ser pior, pode ser uma mudança até melhor, mudar de casa, né? Mudar de escola, toda mudança, ela é um desafio muito grande. Toda vez que eu preciso mudar qualquer coisa, a gente tem que ir fazendo aos poucos. Você conversa bem antes, vem falando. Tem que ir falando, tem que ir mostrando, tem que ir explicando, né? Então, no caso dele que tem um comprometimento maior, eu posso mostrar figuras, talvez, do que eu quero mudar, né? Eu quero mudar alguma coisa. Olha que legal, olha que bacana, fazendo ele se familiarizar com aquilo que vai acontecer, né? Muitas vezes pode trazer imagens daquilo que você quer. Nós vamos mudar para um outro quarto, por exemplo. Olha que bonito, olha que legal, eu vou colocar aquilo que você gosta. Ele põe uma imagem que ele gosta. Então, toda mudança, ela tem que ser aos poucos. Você vai mostrando, ele vai tendo que entrar em contato, se familiarizar com aquilo que ele vai, para onde ele vai, uma mudança que vai ser feita. Se a gente pensar bem, sempre aos poucos. A gente adulto e as nossas crianças, enfim, acho que para qualquer um essa coisa de mudança abrupta é complicado, né? Ninguém quer assim do nada. Só que a gente, por ser adulto, tem uma compreensão melhor, mas eu tenho super dificuldade de mudar coisas assim. Não que eu seja uma pessoa da rotina, mas, nossa, vai ter uma mudança assim, ó, pá, cara, gente, o que eu vou fazer? Eu já começo a ficar angustiada. Eu também tenho. Fica ansioso. Então, mudar de um lugar para outro, para mim, é mais limitação. tranquilo, para a Silvia, não. Mas mudar a minha rotina, coisas do jeito que eu tenho que fazer, ou se eu tenho um tempo... E aí te apertam o tempo? Aí alguém toma aquele tempo que eu tenho, que eu programei, né? O meu dia é programado. Já fica bravinho, já fica nervosinho. Não não é fácil lidar, cada um tem um jeitinho, assim. Como é que você fica? Não, é complicado. Eu tive que, por amor, aprender algumas coisas. Palavras. Não, eu fico totalmente ansioso, né? Eu fico ansioso,
começo até a nem prestar atenção no que está acontecendo, porque parece que o tempo está esgotando daquilo que eu tinha que fazer, né? Vai dando um batimento. Aí com o tempo eu tive que acelerado. aprender a dizer não e tal. Mas eu digo, todo mundo tem um comportamento. E às vezes a gente quer tirar da pessoa que tem um autismo uma coisa que você mesmo também tem. Exatamente. Só é isso que eu porém tô tem uma falando. percepção diferente de comunicação referente àquilo. Então, o modo dele absorver que é diferente. O desenvolvimento, né, Isso. neural, o desenvolvimento é atípico. Tem uma coisa que eu queria muito perguntar para a Lauren, lá atrás, enfim. Foi indo, não consegui. Uma curiosidade, assim. Como que funciona... Você falou na dinâmica com o Cris, né, sobre autismo na puberdade. Essa coisa do namoro. E eu acho que tem uma interação, mais ou menos nesse assunto, diretora. Você já quer colocar? A gente fala isso agora do namoro. Enquanto eles vão preparando ali, Lauren, o namoro, né? Como desenvolver ou... É um desafio. Como funciona esse universo? Isso é bem desafiador, né? Porque, assim, algumas coisas dependem só da gente, mãe, pai, e da nossa interação com o filho. O namoro depende de uma terceira pessoa, né? E aí não está no nosso controle. Primeiro passo, não temos controle com relação a isso. O autista, ele tem, muitas vezes, os assuntos são muito setorizados, né? Então, por exemplo, eu vou conversar com alguém... um rapaz vai conversar com uma menina, por exemplo. E às vezes ela pode falar coisas que ele não consegue entender, porque na cabeça dele, se ele está falando com ela por interesse afetivo, vamos falar só desse assunto. Nós dois, o que a gente quer, né? Então, se ela traz um outro assunto, espera só um pouquinho. Mas na escola é só assunto de escola. Aí alguém faz uma piada, às vezes, mas que piada é essa? Que não cabe aqui não é lugar para isso. Então, às vezes, ele tem uma dificuldade de interagir por isso, porque é tudo muito setorizado. Então, a pessoa fica um pouco assustada. Muitas vezes, ele está esperando o momento certo, porque ele tem um tempo. E daí, essa pessoa está conversando com ele, mas ele não tem certeza. Será que ela está conversando comigo? Será que não? Nesse meio tempo, demorou tanto que ela já se envolveu com outra Lauren, pessoa. eu fico imaginando o desafio tempo, né? O timing. que tem, né? Eu tenho um desafio agora, Lauren. Te cumprimentar, te agradecer em menos de um minuto. Será que a gente consegue? Não sei, Lauren, Cris, você é diga fantástica. O Henrique é fantástico. Ela também, Obrigada. você vai escrever o livro. Muito obrigado por ter vindo. Por favor, Mais dá um pulinho dúvidas aqui, ó. aqui? Aqui nesse endereço. Sabe por quê? Passou rápido, a gente nem notou. E esse programa é fantástico, Isso, Lauren. gente, se vocês tiverem dúvidas sobre essa parte da puberdade, que a gente teve algumas dúvidas sobre isso, sobre as partes íntimas, de ficar se tocando, vai lá no perfil da Lauren, troca essa ideia para ela ajudar você, porque infelizmente o nosso programa acabou de acabar. Dá tempo de chamar o vídeo de saúde para... Acabou. Ai, gente, não tem vídeo de saúde. Hoje já é sexta-feira. Verdade. Semana que vem tem o nosso programa, segunda-feira tem programa. E sabe quem vai terminar agora mandando um abraço para você? Lauren, manda um abraço pro povo terminando o programa, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau, acabou. Um bom sábado para você. Bom demais aprender, tá? Ó, tchau, tchau.